Bom dia, pessoal! Estamos começando mais uma rádio estudantil com um assunto bem interessante e que vem chamando a atenção do governo há alguns anos. Eu e meus colegas vamos abordar o tema Educação no Campo, mostrando a vocês um pouco de nossas pesquisas e no fim do nosso debate teremos uma entrevista com o nosso querido professor Zé Dirceu, que irá nos contar um pouco da sua experiência vivida na época em que ele se encontrava no campo. Evelyn, é com você. Bom dia, pessoal. É com grande prazer estar aqui mais uma vez e poder compartilhar com vocês, estudantes ouvintes, as nossas pesquisas. Bom, o reconhecimento de que as pessoas que vivem no campo têm direito a uma educação diferenciada daquela oferecida a quem vive nas cidades é recente e inovador, e ganhou força a partir da instituição pelo Conselho Nacional da Educação das diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo. Esse reconhecimento extrapola a noção de espaço geográfico e compreende as necessidades culturais, os direitos sociais e a formação integral desses indivíduos. Não é mesmo, Carol? Bom dia, pessoal. Com toda certeza, Evelyn. Para atender a essas especificidades e oferecer uma educação de qualidade adequada ao modo de viver, pensar e produzir das populações identificadas com o campo, vem sendo concebida a educação do campo. O que você pesquisou sobre isso, Pedro? Bom dia, galera! Bom, desde a década de 60, a fim de atender aos interesses da elite brasileira, então preocupada com o crescimento do número de favelados nas periferias dos grandes centros urbanos, a educação rural foi adotada pelo Estado como estratégia de contenção do fluxo migratório do campo para a cidade. A Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional de 1961, em seu artigo 105, estabeleceu que os poderes públicos instituirão e ampararão serviços e entidades que mantenham, na zona rural, escolas capazes de oferecer a adaptação do homem ao meio e ao estímulo de vocações profissionais. É isso mesmo, Pedro. Assim, essa compreensão de campo vai além de uma definição jurídica. Configura um conceito político ao considerar as particularidades dos sujeitos e não apenas a sua localização espacial e geográfica. A educação do campo, ela se articula a um projeto político e econômico de desenvolvimento local e sustentável, a partir da perspectiva dos interesses dos povos que nele vivem. Sim, é isso mesmo, galera. Estou adorando o nosso assunto de hoje. Os sujeitos do campo realmente têm direito a uma educação pensada, desde o seu lugar e com a sua participação vinculada à sua cultura e às suas necessidades humanas e sociais. Sendo assim, as diretrizes curriculares da educação do campo denotam um importante instrumento para a construção de uma educação pública e gratuita de qualidade, presente e que respeite e valorize a diversidade humana, contribuindo assim com a construção de uma sociedade cada vez mais justa e solidária. E levando em consideração a busca do sujeito do campo a uma condição de vida melhor, o governo teve que redirecionar seus olhares a eles, pois os mesmos estavam migrando para as cidades em busca de melhores condições de vida e toda a cultura do campo seria perdida se essa migração se concretizasse de forma generalizada. Foi para evitar esse tipo de situação que o governo começou a investir em escolas no campo e que as mesmas atendessem às necessidades do sujeito do campo, onde eles pudessem ter um acesso a elas facilitado e que atendesse a todas as demandas de escolaridade. Para a educação que se quer construir, um procedimento essencial é a escuta, né? Escutar os povos do campo, a sua sabedoria, as suas críticas, escutar os educandos e as suas observações, reclamações ou satisfações com relação à escola e à sala de aula, escutar as carências expostas pelos professores das escolas do campo, enfim, ouvir cada um dos sujeitos que fazem parte desse processo educativo, como a comunidade escolar, professores e governos, nas esferas municipal, estadual e federal. Que, por meio dessa escuta, será gerado o diálogo e nele serão explicitadas as propostas políticas e pedagógicas que são necessárias à escola pública. Carol, e no âmbito da educação do campo, objetiva-se que o estudo tenha as investigação como ponto de partida para a seleção e desenvolvimento dos conteúdos escolares, de forma que valorize singularidades regionais e localize características nacionais, tanto em termos das identidades sociais e políticas dos povos do campo, quanto em valorização da cultura e de diferentes lugares do país. Pois é, mas também há um problema enfrentado pelos povos do campo. A política de transporte escolar, que vem sendo implementada nas últimas décadas, contraria o sentido da luta pela educação do campo, pois retira as crianças e adolescentes da sua realidade local, levando-os para os núcleos urbanos.
Os professores que atuam nas escolas do campo denunciam, em suas falas, a condição precária de muitas estradas rurais e dos ônibus usados para o transporte dos alunos. Isso faz os alunos perderem boa parte do ano letivo, prejudicando o processo de aprendizagem. Isto é verdade. Entender o campo como um modo de vida social contribui para autoafirmar a identidade dos povos do campo, para valorizar o seu trabalho, a sua história, o seu jeito de ser, os seus conhecimentos, a sua relação com a natureza e como ser da natureza. Trata-se de uma valorização que deve se dar pelos próprios povos do campo, numa atitude de recriação da história. Portanto, valorizar a cultura dos povos do campo significa criar vínculos com a comunidade e gerar um sentimento de pertença ao lugar e ao grupo social. Isso possibilita criar uma identidade sociocultural que leva o aluno a compreender o mundo e transformá-lo. Bom, agora que já sabemos um pouco sobre educação no campo, vamos conversar com quem entende do assunto e já vê essa realidade de sua vida. E aí, professor, o que tem de bom para nos contar? Bom dia, pessoal, bom dia, ouvintes. É com imenso prazer que estou aqui hoje para falar sobre um pouco do convívio que eu tive com a educação do campo. Meus pais sempre moraram no campo. Eu cresci vendo o esforço deles para me dar do bom e do melhor. Eles acordavam todo santo dia de madrugada, trabalhavam até tarde. Praticamente não tinham vida. E tudo isso para me dar do bom e do melhor. Eles nunca tiveram educação, não sabiam ler nem escrever. Então eles não queriam aquela vida que eles tinham para mim. Eles queriam algo melhor para mim, queriam que eu tivesse uma boa educação e que eu pudesse escolher quem eu queria ser no futuro. E não sendo obrigado a ter que me sacrificar no campo como eles. Assim meus pais se reuniram com os vizinhos da comunidade e acabaram decidindo que o melhor para nós seria estudar. E para isso precisavam ter uma escola bem perto de nós. E essa foi a parte mais difícil do sonho, que foi convencer os governantes a instalar a escola na comunidade. E foi com muita luta e força de vontade que eles conseguiram. Mas quando conseguiram, foi uma alegria só, tanto dos pais como das crianças. O ônibus passava na porta de casa de cada das crianças, buscando eles e levando eles de volta. E foi assim que eu consegui meu ensino médio. Depois disso, eu fui para a cidade tentar me especializar em algo. Então, prestei vários vestibulares, até que um dia eu consegui passar. O que deixou meus pais mais orgulhosos ainda, pois tudo foi fruto do esforço deles, para que eu chegasse até onde eu cheguei. E hoje estou aqui, dando aula para vocês. E até hoje eu continuo indo ao sítio visitar meus pais, e agora eu consigo ajudar eles nas finanças deles. E agora colocamos uns funcionários, porque hoje em dia meus pais já estão bastante de idade. Na verdade, a idade chega para todo mundo, né? Agora chegou a hora de eu aposentar eles. Eles me deram do bom e do melhor a vida toda, agora chegou minha vez. E é isso que eu tinha para partilhar com vocês. Adorei o programa e sempre que precisar eu estarei aqui perto de vocês. Nós que agradecemos, professor. Foi de grande valia a sua presença aqui hoje e obrigado a vocês, meus colegas, que pesquisaram e trouxeram um tema tão interessante ao nosso programa. E assim encerramos mais uma Rádio Estudantil. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!